Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um pouco diferente, mas eu sei que muitos de vocês adoram as várias séries que existem atualmente sobre bastidores, sobre times, sobre clubes, sobre como é a temporada de cada equipe. E hoje é a chance da gente falar um pouco sobre o documentário, né, a série da Amazon sobre o Tottenham, uma série que foi lançada ali no final de agosto, início de setembro, foram 9 episódios, né? Os últimos episódios acabaram lançados oficialmente no meio de setembro. E aproveitando agora um dia que dá pra gente falar sobre isso aqui no canal, acho que é um tema legal de abordar. Quero saber de vocês aqui, então já deixa aí nos comentários, primeiro a curtida no vídeo, a inscrição no canal, ativa aí o sininho. Eu quero saber nos comentários se vocês gostam, se vocês são fãs ou não dessas várias séries de bastidores sobre futebol, sobre as temporadas dos clubes, se vocês fazem ressalvas, se vocês não curtem, e fiquem à vontade aí, não tem problema nenhum não gostar das séries. E até porque eu já começo fazendo essa observação. Eu não sou o maior dos fãs dessas séries dos bastidores, porque eu acho que sempre fica aquela dúvida também em relação a até que ponto a gente acredita em tudo, até que ponto existe ali, obviamente, um interesse em recortar partes mais interessantes. Tem um lado institucional de você tentar levantar a bola do time, ao mesmo tempo supostamente passando o bastidor, que em tese é aquela parte que não gostariam que fosse mostrada, mas todo mundo sabe que está sendo filmado, isso muda até que ponto o comportamento diante das câmeras. Então todos esses questionamentos são válidos, tá? Eu acho especificamente no documentário do Tottenham, tem alguns aspectos diferentes que fogem um pouco a essa regra e que tornam o documentário, a série, mais interessante. Então eu gostei mais do que a média, achei acima da média dos documentários. Um aspecto é algo que se assemelha um pouco, não tão radicalmente quanto, mas se assemelha um pouco à questão do Sunderland, que é um outro documentário que faz enorme sucesso no mundo inteiro, que é o roteiro imperfeito. Uma coisa é você ter um documentário, né, um acesso a bastidores, naquela historinha perfeita. A história que vai começar e vai passar por algumas dificuldades para chegar ao título, e aí no final é o final feliz e tudo. Se a gente for lembrar, no caso do Sunderland, foi o inverso a isso, e por isso eu falei de ser tão radical, porque o Sunderland foi fazer um documentário sobre a volta para a primeira divisão e acabou o quê? Ficando na segunda. Então, assim, o buraco, na verdade, até pior, né? Caindo pra terceira e ficando na terceira. Então, assim, o buraco do Sunderland tornou o drama da série algo que nenhum roteiro seria capaz de prever, tratando da realidade. Então você vai tentar fazer o resgate de um clube importante, tradicional, que caiu da primeira para a segunda divisão, vai ter a temporada documentando o acesso. Seria justamente o caso do roteiro perfeito, da volta por cima e tudo. E aí o time rebaixado para a terceira divisão. E aí vamos continuar então a série, porque você vai continuar podendo registrar esse momento de resgate. E o time não sobe para a segunda divisão. Então assim, essa imperfeição do roteiro, ela torna o drama muito mais real. Ela torna aquilo muito mais interessante. E acaba tendo um efeito até muito diferente do que imaginavam no começo. Você acaba gerando simpatia de muitos torcedores, até então neutros, né, em relação ao clube, que no mundo inteiro olham para a série e começam a criar um interesse, começam a criar algum tipo de sentimento em relação àquele drama que veio o Sunderland. Vocês podem até deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre a série. Eu sei que tem muita gente que adora a série sobre o Sunderland. E no caso do Tottenham, qual era a imperfeição ali, né? Era um clube que vinha de um vice europeu, ou seja, estava no momento mais alto das últimas décadas, sem dúvida alguma. E aí tem troca de técnico, chegada de outro técnico, queda de desempenho, uma temporada muito aquém das expectativas, não chega a brigar de forma realista até o fim por vaga na Champions, cai tomando pancada da Champions do Leipzig. Então foi uma temporada muito diferente do que um roteiro poderia escrever ali. Um outro aspecto importante, diante disso tudo também, o momento do mundo, né? Então é um ano muito diferente, o ano de 2020. E o fato da série também tratar a questão da pandemia, também tratar as reações, acaba sendo interessante também, porque humaniza um pouco aquele ambiente e traz para uma realidade que afetou todos nós. Então acaba aproximando um pouco a gente daquilo. E por fim, nesses aspectos iniciais que tornam a série diferente, tem um ponto principal para mim, que é o personagem chamado José Mourinho. Porque ali você tem um personagem que acaba conduzindo toda a série, eu acho que até vira, isso pode ser positivo ou negativo, acaba virando mais do que a série sobre a temporada do Tottenham, é praticamente uma série do Mourinho. E isso tem muito a ver com a capacidade do Mourinho em ser o centro das atenções ali e em conduzir toda essa
toda essa forma como a história é contada também. Seja para um lado positivo ou para um lado negativo, eu vou falar de alguns desses dois lados já já. Então acho que esses são os pontos que eu destaco como pontos interessantes que tornam essa série diferente de mais do mesmo. Não que outras séries não sejam interessantes, por exemplo, a própria Amazon fez a série sobre o Manchester City. É muito interessante ver o dia a dia do Guardiola por lá. Tem muita coisa, a gente fica muito curioso para saber quais detalhes esse tipo de série pode acrescentar. Mas eu acho que não há nada mais interessante do que o roteiro fugir da perfeição, fugir do final feliz, que é o que acontece nesse caso. Quando eu falei sobre pontos positivos e negativos, eu tô até com uma listinha aqui de alguns dos tópicos pra gente falar, abordando algumas questões específicas, pra eu não esquecer de alguns episódios dentro da série também, mas um ponto importante aí e que aí é uma crítica que eu faço. Eu gostaria de ver mais sobre o Pochettino, porque a gente tá falando de um fim de um ciclo que foi muito importante pro clube e acabou não sendo muito retratado, que acaba passando muito de passagem, assim, dentro da série, a ideia de, tinha um desgaste, o trabalho era antigo, era hora de trocar, então vamos fazer essa troca. Aí tem o Daniel Levy falando sobre a dificuldade de abrir mão de um cara que tinha conduzido boa parte dessa história recente, e a chegada do Mourinho acaba sendo o que conduz toda a série. Então, a parte do Mourinho é muito interessante, mas acho que seria mais interessante, mais rico pro contexto da temporada, se o período do desgaste fosse melhor retratado, até pra gente poder ter, mesmo que avaliando até que ponto era real ou não o que a gente teria nas mãos pra avaliar, mas até pra gente tentar entender de que forma esse desgaste se dava no dia a dia, nas relações, nos treinos, com os jogadores, com conversas de bastidores também. Então esse é um ponto. Mas indo então pra questão do Mourinho, já que o Mourinho é o centro da série, eu separei alguns dos tópicos aqui que são importantes em relação a esse trabalho e ao que a gente consegue ver dentro da série. Acho que um primeiro ponto legal é a questão da adaptação, que muitas vezes passa batido. A gente fala muito sobre a questão de troca de técnico, né? Chegou um técnico, saiu um técnico, deveria ficar, deveria sair, chegou, deu resultado, não deu, as coisas estão funcionando. E muitas vezes esse lado mais humano, e acho que aí é que tá o ponto principal até da abordagem do Mourinho, não é aspecto tático, não é esse lado, embora tenha algumas pitadinhas de lado tático que eu vou citar também, mas o ponto principal aqui é gestão de pessoas, relacionamento. A forma de lidar com as pessoas que estão ao seu redor e saber que um treinador é um gestor de muitas áreas diferentes. Então ele vai ter que lidar com pessoas que representam áreas diferentes, além de um grupo de jogadores de personalidades diferentes. E aí você chega a um ambiente que pode ter seus vícios, positivos ou negativos, e você precisa identificar, saber onde você está pisando. Então tem alguns aspectos que eu acho legais, por exemplo, o auxiliar do Mourinho tentando mapear internamente quais são as lideranças, quais são os caras que têm voz dentro do vestiário, quais são aqueles líderes mais silenciosos, quais são os caras que são respeitados internamente e que, portanto, precisam ser identificados como caras-chave. Que são aqueles caras que você vai tentar trabalhar primeiro para trazer para o seu lado, para não criar rejeição, para entender o que eles têm a dizer, porque eles podem acrescentar e podem virar alguma espécie de porta-voz de determinados grupos ali dentro. Então acho que esse aspecto é interessante. Identificar personalidades e mapear o território. É algo legal, pensando de quem está chegando depois de um trabalho de anos, né? De um trabalho que os jogadores ali, o elenco do Tottenham, a maior parte, foi sendo mantido ao longo dos anos. Então todo mundo estava muito acostumado ao Pochettino. Quando o Mourinho chega, ele precisa lidar primeiro com parte do elenco que certamente não aprovava essa decisão, e aí tem muito dele tentar conquistar o respeito de onde ele está chegando. Então essa gestão acaba sendo para mim um dos pontos mais interessantes. Sobre a avaliação da temporada, aí acho que é um ponto até mais genérico, eu não acho que a série mude muito a minha avaliação sobre a temporada do Tottenham. Tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui em cima até um deles. No final da temporada, em julho, eu faço um vídeo sobre como o Tottenham caiu tanto em tão pouco tempo, em que eu faço esse balanço um pouco maior sobre a temporada, e acho que ele acaba olhando de hoje o vídeo, depois de ver a série, acho que tem muito a ver com várias das etapas que a série vai mostrando, né? Desde a troca de comando, a chegada, o início positivo com o Mourinho, a queda por conta das lesões, depois um desempenho muito ruim, mesmo quando os jogadores já estão de volta, e isso é muito retratado na reta final da série, quando mostra as maiores broncas do Mourinho dentro do vestiário. E aí, os jogos em si na série, eu nem acho o ponto mais legal, o ponto mais interessante, assim, a abordagem dos jogos ou dos gols, ficar mostrando os lances. Mas o vestiário acaba sendo importante porque mesmo que a gente tenha um pé atrás em relação ao que acreditar, ali é calor do jogo.
Ali é o jogo e não dá pra você ficar preocupado com vou fazer teatro pra câmera. Muito pelo contrário, você tem um jogo pra jogar e são jogos altamente competitivos. Então ali a gente consegue enxergar relações mais quentes, até pela cabeça quente de um jogo, que tudo isso faz parte. E a forma como o Mourinho lida com isso também. Então tem aí um ponto muito importante, que talvez seja o ponto central do Mourinho na série. Mentalidade, a ideia de criar, de mudar a mentalidade de um grupo, tornar esse grupo mentalmente mais agressivo, mais forte, mais competitivo, e é uma tecla que o Mourinho bate o tempo inteiro. E a gente sabe muito da personalidade do Mourinho, e aí é interessante até pra gente contrapor, né? O Mourinho do dia a dia, nos treinos com os jogadores, do Mourinho das entrevistas muitas vezes pensadas e muitas vezes disposto a alimentar algumas das faíscas. Não só publicamente, mas internamente. Então você tem episódios como, por exemplo, o treinamento que ele coloca todo mundo pra se pegar de vez, que é quando o Dyer acaba lesionando o Son, e ele faz questão o tempo inteiro de dizer que ele gosta do confronto, então ele gosta que os jogadores em alguns momentos saiam dessa zona de conforto, da boa relação entre eles. Então ele quer ver faísca, ele quer ver os caras discutindo, ele quer ver os caras se confrontando, batendo de frente, um apontando o dedo pro outro, e ele sempre fala sobre isso de uma forma saudável, mas isso também pode ter um pouco a ver com a percepção que a gente tem dos trabalhos do Mourinho atingirem níveis muito bons, os melhores trabalhos do Mourinho, principalmente se a gente podia pegar os anteriores, os mais pra trás, e a gente entendeu alguns dos trabalhos que a gente sempre tratou como prazo de validade, porque em algum momento o desgaste começava a superar o nível que aquele time tinha atingido, aquele grupo tinha atingido. E certamente tem a ver com isso, né? Você vai instigando todo mundo a estar no limite o tempo inteiro. Você vai tentando colocar faísca o tempo inteiro, até que chega uma hora em que ou você já não consegue gerar essa mesma mobilização, ou você começa a sofrer com os efeitos do desgaste interno que isso pode gerar. Então quando a gente fala sobre Chelsea, sobre Real Madrid, isso fica muito nítido nas relações internas e como em algum momento a coisa desanda. Mas talvez justamente por tentar extrair o limite da mentalidade o tempo inteiro. Acho que esse é um ponto legal de ser abordado. Um outro aspecto também sobre gestão de pessoas são casos mais específicos. E aí tem questão da transferência do Eriksen, questão dele deixar claro que gostaria de se transferir, a forma como isso é abordado, a forma como isso se desenvolve até a saída dele para a Inter. O papo com o Danny Rose também, um papo interessante, porque você vê o lado do jogador, que tem ambição, que acha que pode ter espaço em grandes clubes, então ele tá lá falando, pô, mas e o Milan? O Milan não me quer e tudo. E aí a diretoria falando, não, na verdade quem te quer são esses aqui, Newcastle e Bournemouth. Aí ele frustrado por não jogar, cobrando mais espaço, então tem aquele papo um pouco mais quente entre eles, a questão da cobrança e de como você precisa lidar de forma diferente com personalidades diferentes. Então você tem um cara que alegra o vestiário como é um Son, você tem um líder como é um Sissoko, que é um exemplo por ter dado a volta por cima. Isso não depende da série, a gente sabe disso olhando para os jogos há vários anos. O Sissoko foi um jogador ridicularizado em vários momentos na carreira do Tottenham porque não jogava nada mesmo. E conseguiu dar a sequência, dar a volta por cima e atingir um status de importância dentro de campo, fora de campo. Isso é muito legal até na hora em que ele é utilizado como exemplo para a adaptação do Ndombele, que tinha sido uma grande contratação e praticamente não jogou. Então o Dele Alli, a forma como o Mourinho acaba pegando no pé do Dele Alli e cobrando dele e tentando tirar o Dele Alli desse conforto de um jogador que chegou num nível alto muito cedo e que depois estagnou ou caiu. Então são papos legais, assim, no sentido do gestor de pessoas, aquele cara que tá sempre indo no calo do jogador de formas diferentes para se adaptar à personalidade de cada um, mas tentar extrair. Acho que isso acaba sendo bem legal, a forma como ele identifica, por exemplo, o Dyer como um jogador que ele quer recuperar, quer contar com ele, e aí você tem até nas escalações, recados importantes. Então tem o trecho em que o Mourinho fala sobre como ele queimou o Dyer tendo que substituir no início de um jogo, e no jogo seguinte nem seria a melhor escolha tecnicamente, mas ele precisa não queimar de vez o jogador, e para isso ele precisa botar o jogador como titular na rodada seguinte. Então é uma forma de administrar essas dificuldades do dia a dia. As frustrações com lesões, né, que são fortes dentro da temporada também. Indo para um lado mais tático, que eu acho que, como eu falei antes, não são tantos os momentos dentro da série que esse lado tático é abordado, ou não especificamente, mas a gente consegue extrair de papos dentro do vestiário, de ideias faladas, alguns aspectos táticos. Por exemplo, a estrutura do Tottenham variando numa linha com 4 para ter o Aurier ocupando o lateral, que foi a primeira imagem do Mourinho. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui. Lá no início da temporada, quando o Mourinho assume muito claramente, ele tenta estabelecer esse novo sistema, aí vem, por exemplo, a lesão do Ben Davies, que mata a ideia de
do lateral base pelo lado esquerdo. Aí tem alguns garotos que começam a ganhar chance, o Tangangá, por exemplo, ganha oportunidade, vai bem nos primeiros jogos. O Tottenham vai tentando se ajustar àquela estrutura. Tem papos do Mourinho falando sobre encaixes específicos e pressões ajustadas a certos adversários, falando com os atacantes sobre a importância de orientar a pressão para certo lado, quem vai pegar quem na marcação, a altura do campo em que você vai pressionar ou tentar jogar, alguns aspectos sobre adversários. Então assim, não é um lado aprofundado na série, até natural que não seja, porque seria um conteúdo em tese mais fechado, entre aspas, mas mesmo assim, em algumas das falas, mesmo que nos intervalos as falas tenham muito mais o caráter psicológico do que o caráter tático, tem muito mais de mexer com a cabeça dos jogadores do que exatamente apresentar aspectos táticos, sempre tem um ou outro componente tático inserido nisso, sem dissociar uma coisa da outra, né? Tá tudo no mesmo pacote. Enfim, acho que esses são alguns dos tópicos legais de abordar aqui. Foi uma temporada realmente muito conturbada, até sobre a questão da pandemia ainda. Acho que é legal ver como, até por a gente fazer parte disso, né? O mundo faz parte disso, e como eram as nossas reações num primeiro momento, quando o problema foi aparecendo, quando todo mundo ainda tinha dúvidas sobre o tamanho, a proporção que aquilo poderia tomar. Então era impensável, era difícil imaginar que as coisas de fato fossem parar, mas aos poucos elas foram parando, e aos poucos a preocupação foi tomando conta de todo mundo, e aí tem os jogadores reagindo sobre isso, a comissão técnica, o próprio Mourinho sem saber o que fazer, mas e agora, como é que eu planejo treinamento? Aí depois tem a questão dos treinos de casa, né, treinos físicos e tudo. Então eu acho que esse lado acaba sendo um lado bastante humano e que tem essa aproximação com o que a gente viveu e vive ainda ao longo do ano. Então acho que é uma série legal, é uma série que do ponto de vista de entretenimento ela entrega, ela fica acima da média em relação a esses retratos, esses pacotes sobre temporadas de determinados clubes, como eu falei no início. Eu nem sou o maior dos fãs desse tipo de série, mas acho que algumas se diferem das outras por alguns fatores. Nesse caso, um roteiro imprevisto, um roteiro imperfeito, né? Um ano atípico, com questões que atingem todos nós, e um personagem do tamanho do Mourinho, que eu admiro muito pela carreira, como treinador que é, o que não exime de críticas, obviamente, tem vídeos aqui no canal dos mais variados tipos sobre os diferentes momentos dele, desde a chegada ao Tottenham, isso tudo faz com que a série seja de fato interessante. Quero saber de vocês aí o que vocês acharam, se ficou faltando falar alguma coisa, né? Eu tô tentando passar por tópicos que envolvem 9 episódios, então evidentemente eu já não me lembro de tudo que aconteceu em todos eles, mas tentei ir pensando um pouquinho de cada um. Conta aí com os comentários de vocês, a curtida no vídeo, a inscrição no canal, outras sugestões, de repente, de outras séries pra gente falar, se é que vocês gostam desse tema aqui também, pra gente falar sobre séries que abordam futebol. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.